Sempre me disseram para nunca atravessar o cemitério depois do anoitecer. Mas naquela noite, eu não tinha escolha. Era tarde, e eu precisava cortar caminho para chegar em casa. As ruas estavam vazias, o vento gelado assobiava entre os postes, e a única iluminação vinha da lua minguante. Com o coração acelerado, pulei o pequeno muro de pedra e pisei na terra úmida do cemitério. Caminhei entre os túmulos, evitando olhar para as lápides antigas cobertas de musgo. Tudo estava em silêncio, um silêncio pesado que fazia meus ouvidos zumbirem. Mas, quando cheguei ao meio do cemitério, senti um arrepio subir pela espinha. Alguém estava me observando. Meu olhar se moveu lentamente até um velho mausoléu no canto mais escuro do terreno. E foi ali que eu a vi. Uma velha de cabelos brancos desgrenhados, vestida com um manto preto encardido, ajoelhada diante de um túmulo. Seu corpo magro se inclinava para frente e para trás, e ela murmurava palavras ininteligíveis. Meus pés congelaram no chão. Eu sabia que devia continuar andando, ignorá-la, fingir que não a vi. Mas, sem querer, pisei em um galho seco. O estalo ecoou no silêncio. A velha parou de murmurar. Lentamente, ela virou a cabeça para mim, e seus olhos eram vazios e fundos como poços sem fundo. Um sorriso se abriu em seus lábios, revelando dentes podres e afiados. Você veio, meu menino, ela sussurrou, levantando-se. Meu coração quase saltou pela boca. Eu não conhecia aquela mulher, mas o jeito que ela disse meu menino me fez sentir como se ela já esperasse por mim. Você está atrasado. Eles já estão esperando. Meu sangue gelou. Quem estava esperando? O que ela queria dizer? A velha apontou para as lápides ao redor. Eles estão com fome. Um vento forte soprou, e as folhas secas rodopiaram ao meu redor. Então, vi algo que me fez perder o fôlego. As sombras nas lápides estavam se mexendo. Não eram sombras normais. Eram mãos, saindo da terra. Dedos ossudos, unhas longas, se arrastando para fora dos túmulos. Um gemido baixo e rouco ecoou pelo cemitério. Algo estava acordando. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A velha começou a se aproximar, cada passo mais lento e pesado. Seu rosto deformado parecia mudar, como se seu sorriso crescesse além do possível. Fique comigo. Eles te querem aqui. Meus pulmões pareciam vazios, como se o próprio ar ao meu redor estivesse sendo sugado pela presença dela. Então, senti algo agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão ossuda, preta como carvão, segurando minha perna com força. Soltei um grito e chutei com todas as forças. A mão sumiu no solo, mas outras começaram a emergir ao redor. A velha riu, um som seco e grotesco. Quanto mais você luta, mais eles te querem. Eu precisava sair dali. O muro do cemitério parecia quilômetros de distância. Mas, então, lembrei de algo que minha avó costumava dizer: os mortos só levam os que pertencem a eles. Isso significava que, se eu mostrasse que não tinha medo, talvez eles me deixassem ir. Fechei os olhos, respirei fundo e encarei a velha. Eu não pertenço a vocês. Eu não estou morto. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. A velha parou, inclinando a cabeça de forma não natural. As mãos que saíam da terra hesitaram. Então, tudo desapareceu. O vento parou. O cemitério voltou ao seu silêncio normal. E quando olhei para o lugar onde a velha estava, não havia mais nada. Corri sem olhar para trás, sentindo o ar finalmente voltar aos meus pulmões. Desde aquela noite, nunca mais atravessei o cemitério. Mas às vezes, quando passo perto, ouço um sussurro vindo do vento: ainda estamos esperando. Depois daquela noite, eu tentei seguir minha vida normalmente. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu evitava passar perto do cemitério, mas, às vezes, sentia um cheiro estranho no ar, algo como terra úmida misturada com podridão. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com a velha me esperando no meio dos túmulos, sussurrando meu nome. E sempre que eu tentava correr, mãos saíam do chão para me puxar. No início, eu pensava que era só um trauma daquela noite. Mas então, as coisas começaram a piorar. Certa manhã, ao acordar, vi marcas de mãos sujas de terra na parede do meu quarto. Eram pequenas, finas, como se crianças tivessem arranhado a superfície.
mas eu morava sozinho. Na noite seguinte, ouvi batidas na janela. Meu apartamento ficava no terceiro andar. Não havia como alguém estar ali. Mas quando olhei, vi uma silhueta escura parada do lado de fora. Seu rosto era apenas uma sombra, mas eu sabia. Era ela. Ela não se mexia, apenas me observava. Fechei as cortinas e tentei ignorar, mas os sussurros começaram. Você ainda não veio. Me cobri até a cabeça, tremendo de medo, esperando o amanhecer. Mas quando o dia chegou, percebi algo que me fez querer vomitar. A marca da minha cortina estava impressa na poeira do vidro, como se alguém tivesse pressionado o rosto ali a noite inteira. Eu precisava de ajuda. Procurei um padre, um senhor já de idade que me olhou com uma expressão séria quando contei tudo. Você viu a velha do cemitério? Ele disse, suspirando. Poucos conseguem escapar dela. E os que escapam, nunca mais vivem em paz. Meu coração disparou. O que eu faço? O padre hesitou antes de responder. Ela quer levar você para o outro lado. O único jeito de impedi-la é devolver o que pertence a ela. Mas eu não peguei nada, protestei, desesperado. O padre me encarou por um longo tempo. Depois, disse algo que me deixou em choque. Ela deixou algo em você. No mesmo instante, um frio intenso percorreu minha espinha. Minhas mãos começaram a tremer. O padre pegou um espelho pequeno e o entregou para mim. Olhe bem. Respirei fundo e levantei o espelho na altura do rosto. E foi aí que eu vi. Atrás de mim, refletido no espelho, estava a velha. Ela estava sorrindo. E sua boca se mexia, sem emitir som algum. Mas eu entendi o que ela dizia. Está na hora de voltar para casa. O espelho caiu das minhas mãos e se quebrou em 1000 pedaços no chão. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. O padre se levantou depressa, pegou um frasco de água benta e começou a rezar em latim. Mas, naquele instante, as luzes da igreja piscaram e se apagaram. O ar ficou pesado, gelado. O cheiro de terra úmida tomou conta do ambiente. E então, o sino da igreja tocou sozinho. O padre continuou rezando, mas eu já sabia. Ela estava aqui. Um sussurro ecoou pelo ambiente. Você não pode fugir de mim. Senti algo gelado tocar minha nuca, como dedos ossudos se arrastando pela minha pele. O padre jogou água benta em mim e gritou: corra, vá até o cemitério e devolva o que é dela. Minhas pernas se moveram sozinhas. Saí da igreja correndo, sentindo o peso daquela presença me acompanhando. O vento sibilava, os postes piscavam, sombras se moviam pelos becos. Quando cheguei ao cemitério, a velha já me esperava. Estava parada entre as lápides, sorrindo. Você voltou. Agora, venha comigo. Mas eu sabia que não podia obedecer. Precisava descobrir o que ela tinha deixado comigo. Então, olhei para minhas mãos. Meus dedos estavam sujos, de terra. Olhei para minha roupa. Poeira e folhas secas grudavam no tecido. O choque tomou conta de mim. Eu já tinha estado ali antes. Memórias começaram a voltar. A noite no cemitério. Os túmulos. O buraco na terra. Meus joelhos cederam quando percebi a verdade. Eu tinha desenterrado algo naquela noite. Algo que eu não deveria ter tocado. Tremendo, olhei ao redor até encontrar o túmulo que a velha protegia. A lápide estava rachada, o nome quase apagado. Mas consegui ler o suficiente. Aqui jaz Matilda, a guardiã dos esquecidos. Minhas mãos trabalharam sozinhas. Cavei desesperadamente até encontrar algo duro e frio. Uma pequena caixa de madeira apodrecida. Quando abri, encontrei um pedaço de osso e um amuleto feito de dentes humanos. No momento em que segurei aquilo, um grito agudo ecoou pelo cemitério. A velha se retorcia, sua pele enrugando ainda mais, o rosto se contorcendo de ódio. Isso é meu, ela gritou, avançando em mim com uma velocidade impossível. Sem pensar, joguei a caixa de volta na cova e comecei a enterrar de novo. O vento soprou com força, as árvores se agitaram, as lápides tremiam. Mas eu continuei, suando, chorando, até que o silêncio caiu sobre o cemitério. Olhei ao redor. A velha tinha sumido. O ar estava leve outra vez. O cheiro de podridão desapareceu. Os mortos voltaram a dormir. Levantei-me, sujo e trêmulo.
Atrás de mim, o sino da igreja tocou, desta vez com um som suave, quase de despedida. Eu nunca mais vi a velha do cemitério, mas às vezes, quando passo por lá, sinto que alguém me observa. Talvez ela tenha me perdoado, ou talvez esteja esperando a minha hora chegar. Fim.